Boa noite, professor. Excelente noite. Tudo bem, Clemilton? Tudo ótimo, meu querido. Estamos aqui Beleza. nesse momento fazendo história na região do Cariri, onde, através do nosso conhecimento, através da nossa iniciativa, nós iremos mostrar às pessoas como poder ajudar o próximo, através do nosso conhecimento e através das doações de quem puder participar. Muito bom. Excelente. É isso aí. Fazer nossa parte, né? Com certeza. Contribuir. Fale um pouquinho de você. Falo sim. Pois bem, sou Danilo Alencar. Somos primos, né, Clemilton? Som- Somos primos e a gente se conhece há um tempo aí, profissionalmente falando e também em amizade. E Clemilton me chamou para a gente contribuir na medida do possível. Tempo é uma coisa que está escassa nesses últimos dias, mas a gente faz esse esforço para participar, sobretudo quando a causa é nobre, não é? Então a gente faz esse esforço para que a gente possa participar aí com vocês. Eu sou consultor empresarial, também sou coach empresarial e atuo na parte educacional também. Eu tenho essas duas vertentes, né? Então a gente joga aí nesses dois times e o que eu puder ser útil nesse nosso diálogo, pode contar aí comigo. Será um prazer trocar uma ideia. Meu nobre, Diga lá. estamos aqui hoje iniciando. Nosso amigo Leonardo Piancó acabou de entrar, ele que também vai ser parceiro na nossa live. Jaine Regia, que é a pessoa responsável pelo nosso marketing, e todos os demais convidados. Agradeço a participação e vamos iniciar, meu amigo. A palavra é sua. Estamos aqui para aprender. Sempre, né? Sempre estamos aprendendo. Muito bem. Clemilton, a nossa temática. Primeiro, deixa eu confirmar, estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Não sei os Que demais. bom. Beleza. Eu acho que o pessoal está confirmando aqui. Tudo bem. Essa temática que a gente escolheu, né? Primeiro, a temática, a franquia de temas, né? Para a gente se preparar para o nosso futuro pós-pandemia. Planejar esse futuro. Sensacional e, além de belo, é necessário. Né? Não é algo que a gente faz só para ser chique. É algo que a gente tem que fazer porque é obrigado. Né? E a temática específica desse diálogo de hoje, competência organizacional. Todos nós precisamos ser competentes ou seremos fracassados. Não tem muita escolha. Competência é sinônimo de sucesso. Então, as empresas, nesse momento que nós estamos vivenciando, que não cabe nem relatar tudo que a gente sabe já aí, que estamos passando, elas estão se fragilizando e elas precisam, naturalmente, se replanejar. Então, planejamento estratégico, quem o tinha, tem que refazer. Quem não tinha planejamento estratégico, tem que fazer também. Tem que fazer um planejamento estratégico, tem que traçar as ações, tem que desenvolver as competências necessárias para alcançar os resultados, ou seja, para realizar as ações, que é o desdobramento da estratégia organizacional, são ações, são tarefas, são metas, e isso tudo desencadeia no resultado organizacional. Resultados pequenos, como conseguir pagar a folha de pagamento no final do mês, ou resultados grandiosos, como talvez abrir uma outra unidade, ou, quem sabe, migrar para um modelo de franquias e conseguir ter representação por todo um estado ou uma região, por que não por todo um país. Então, desde resultados corriqueiros ou necessários do cotidiano da empresa, como eu citei, conseguir pagar os funcionários, até resultados grandiosos. Isso precisa ser planejado, traçado, e isso só acontece se a gente primeiro desenvolver as competências. Até aí, tranquilo? Tudo tranquilo. Danilo, falando sobre competência, muita gente que não sabia a importância do planejamento
nesse momento de pandemia, está com a cabeça a mil, sem saber o que fazer. Então, nesse momento, está vendo a necessidade de ter um profissional que dê assessoria, que faça sua consultoria, mostrando os caminhos que devam ser seguidos. E com isso, buscando soluções juntamente com toda a equipe da empresa, para que possam encontrar a luz no fim do túnel. Então, peço desculpas, o equipamento caiu. Não adianta a gente falar sobre problemas se a gente não buscar a solução. Então, a gente precisa refletir. A pandemia existe, é um fato, mas eu preciso superar. E como é que eu posso superar? Que caminhos você acha que devam ser seguidos, Danilo? Perfeito. Pergunta necessária demais nesse momento, né? Caminhos a ser seguidos. Os caminhos, eles precisam ser traçados de acordo com aonde a empresa está, qual é o universo que ela está inserida, quem são os seus clientes. Muitas vezes a empresa não se conhece e não conhece os seus clientes, e aí ela não consegue traçar o caminho a ser seguido correto, porque ela atende um público, mas foca em outro público, não é? E a empresa precisa também saber se posicionar no mercado. Então, primeiro, o passo é conhecer-se, né? Se conhecer, conhecer a si e traçar o caminho a partir desse autoconhecimento. Os caminhos básicos, padrões, não mudam, né? É um caminho de eficiência e eficácia. É um caminho onde a empresa consiga vivenciar seus processos organizacionais, sejam eles os processos de competência básica, o core business das empresas, não é? Trazendo aqui para a expressão do nosso diálogo, competência organizacional. Alguns processos são de competências básicas da empresa, a empresa não pode abrir mão, não deve terceirizar, por exemplo, e outros são processos paralelos ou processos de suporte, processos de apoio, de manutenção. Esses podem ser até terceirizados, por exemplo, mas esse é o caminho, trazer eficiência para os seus processos sem perder a eficácia. Não é? Então, do modo geral, a empresa precisa traçar um caminho de eficiência, rapidez, resultado, eficácia. Ou seja, eficiência voltado à rapidez, economia, agilidade. Eficácia, entregar o produto certo ao cliente certo. Esse é o caminho padrão, não tem como fugir disso. Agora, cada caso é um caso, por isso que você citou muito bem a importância de ter profissionais como consultores, coaches, assessores, que dê esse suporte, que acompanhem as empresas, porque quando a onda está ajudando, todo barco desgovernado, quebrado, chega à praia. Agora, quando a onda não está a favor do seu destino, esse barco, percebam aí essa analogia, permitam até fazer essa analogia, que eu já venho utilizando ela desde 2014, quando a gente teve essa situação de crise, né? Chegou no Brasil fortemente, em 2014. Então, eu criei essa analogia. Um barco, ou seja, uma empresa que tem vários déficits, ela não vai conseguir ser empurrada por uma onda favorável, que seria uma economia em alta. Agora que nós estamos em economia em muito baixa, né? Baixíssima a economia ficou, a nossa empresa precisa ser aquele barco íntegro, aquele barco com competentes marujos que saibam traçar as melhores rotas, independente do vento, da onda, da maré estar a favor. Então, é um desafio gigantesco para as empresas e, por isso, mão de obra qualificada não tem como fugir dela. E se qualificar, tornar-se esse profissional apto, esse profissional competente para conduzir a própria empresa, não é? Meu amigo, nesse momento de pandemia, onde muitas empresas, muitas atividades estão proibidas do funcionamento e muitos empreendedores, eles estão com a mão na cabeça porque eles têm seus compromissos, precisam honrar, muitas vezes têm funcionários, têm família.
E os funcionários, eu quero meu salário, o patrão quer pagar, mas muitas vezes ele não consegue pagar porque ele não tinha fluxo, não tinha uma reserva, onde é muito comum ter uma pequena reserva. E o que que acontece? Falando no popular, a pessoa tem que se virar e procurar alternativas. Só que quando a gente fala em se virar, na maioria das vezes a pessoa pensa logo em cortar. Então, todo e qualquer investimento de marketing, todo e qualquer investimento de consultoria, perante algumas pessoas, eles acham que nesse momento é desnecessário porque eles elegem como despesa. Mas essa despesa que eles elegem por algumas pessoas, na realidade é um investimento para lhe ajudar a superar toda e qualquer dificuldade. Porque o profissional treinado, qualificado, assim como você e mais alguns profissionais que vão passar em outras lives, ele estudou muito, passou muitas horas debruçado em livros, fazendo pesquisas, em sites, em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, muitas vezes. E ele engoliu muitos livros, foram muitas horas de estudo, muitas horas. Danilo? Voltei, desculpem. Então, assim, são muitas horas de pesquisa para que a partir daí ele possa ter uma base e ele poder saber dar a orientação correta para superar todos os desafios, sejam eles quais forem. Então, é importante que, nesse momento, as pessoas possam valorizar os profissionais de cada área, para que juntos possam superar todo e qualquer desafio. Então, existem empresas na região do Cariri que estão crescendo nessa pandemia. Sim. Então, enquanto muitas pessoas reclamam, tem outros que estão vendo as oportunidades e estão crescendo. Então, é importante, não sendo invejoso, mas a partir do momento que você tem um concorrente, não importa a sua atividade, e o concorrente ele está fazendo algo que deu certo, observe o que foi que ele fez. Aprenda a ouvir sua equipe, aprenda a ouvir seu cliente, para que você possa saber que caminhos direcionar. Porque muitas vezes o funcionário, o cliente, ele dá uma orientação que você não tinha, que só teria através de uma pesquisa. E às vezes ele deu um feedback que entrou no ouvido e saiu no outro. Isso acontece. Exatamente, Clemilton. Esse profissional, né, que vai assessorar, que vai ajudar, apoiar as empresas, ele realmente deve ser considerado como um investimento. Você colocou muito bem. Mas eu vou além. Eu tenho citado muito, né, nos treinamentos que ministro, na graduação também, que o último ponto que deve ser tocado na hora de fazer a economia, salvo as exceções, claro, sempre tem exceção, mas de modo geral, o último ponto para se economizar é na folha de pagamento. Então, eu não estou falando só do profissional que nitidamente ele é investimento como um consultor a citar. Eu estou falando de todo profissional que se envolve com a empresa, até aqueles que, por assim dizer, podem ser considerados custos, estão ali ligados diretamente à produção. Não é? Se tirar ele, não produz. Então, esse valor gasto com ele é um custo, não é um investimento. É algo que a gente busca para ter um ganho exponencial. Então, por mais que seja um funcionário do dia a dia, por mais que seja um profissional que está na sua empresa, que ele é um custo, ele deve ser muito bem valorizado e, se possível, não desprezado ou não desligado das organizações. Porque o custo de recontratação de um funcionário experiente, de um funcionário que conhece a cultura de sua empresa e só se conhece vivendo, cultura organizacional só se conhece vivendo. Então, para você gastar tempo, gastar energia para trazer um funcionário a esse nível de sinergia com sua empresa, isso custa muito. Ah, Danilo, mas isso aí você está sendo muito lá da praia do RH, da gestão de pessoas. Não, eu também estou me referindo da praia de custos, da área aí
de finanças, tá? A gente calcula, eu faço muito isso em treinamento, em sala de aula, na graduação, a gente dá os exemplos lá, os alunos citam exemplos de valores e a gente calcula, e no final a gente prova que fazer uma economia de 1% num setor de compras, por exemplo, isso equivale igual ou até mais a 10% da folha de pagamento. Então, se a empresa tem 100 colaboradores e ela resolve demitir 10 colaboradores, isso é 10%. Então, é melhor conseguir uma economia de 1% com o fornecedor, que é fácil, entre aspas, é fácil barganhar com o fornecedor, sobretudo no momento de crise, do que cortar 10% da tua folha de pagamento e depois, quando essa crise passar, se nós formos bons marinheiros e conduzirmos nossas empresas, nossos barcos para o sucesso, quando isso passar, a gente vai precisar novamente de mão de obra, a gente vai precisar de pessoas para trabalhar na nossa empresa, capital intelectual, não só a mão de obra, mas também o capital intelectual que vem junto desse ser humano. Não é só um braço de força, é um ser pensante, é um ser criativo, que isso deve ser valorizado dentro das empresas. É porque aqui não é uma aula, senão eu ia calcular e provar que vale a pena, sim, manter os bons colaboradores. Agora, aquele colaborador, naturalmente, que puxa a empresa para trás, esse não. Esse aí a gente não deve ser paternal, né? Eu gosto de dizer isso para as pessoas não acharem que eu estou dizendo que a empresa tem que sustentar quem não merece. Não é isso. A empresa não deve ser paternal, mas ela também precisa ser estratégica. E ser estratégica é pensar adiante, não pensar apenas no agora. É planejar o futuro pós-pandemia. Isso é ser estratégico. Amigo, eu queria que você colocasse um palavreado mais simples, porque o que é que acontece? Nós não sabemos o público que nós temos, mas a nossa intenção é falar para todas as pessoas, independente do grau de conhecimento. Então, em alguns momentos, tem aquelas pessoas que são leigas, que elas nunca tiveram uma oportunidade de frequentar um curso, seja ele do que for, e ele é aquele empreendedor nato, ele é aquele empreendedor pela necessidade provocada. Então, o que essa pessoa que é um empreendedor, onde ele nunca teve a oportunidade de buscar uma qualificação, porque ele nunca pôde custear essa qualificação, eu queria que você explicasse para essa pessoa, com palavras mais fáceis, o que é competência organizacional. Porque Perfeito. a nossa intenção é atingir todos os públicos. Então, nós temos pessoas aqui que são professores de outras instituições, temos empreendedores, temos um público diverso, mas não sabemos qual é. Então, a gente precisa trabalhar palavreado que ele atenda todas as pessoas. Então, se você puder, eu queria que você falasse nesse momento. Bacana. Competência organizacional. Vamos dividir as duas expressões, duas palavras. A expressão, a primeira, a competência, de um modo simples, né? Para que a gente entenda bem como deve ser, as coisas devem ser simples. Você está correto, Clemilton? Então, vamos lá. Ser competente é agir da forma correta, no tempo correto, para acertar o objetivo, o alvo. Qual é a missão da sua empresa ou qual é a tarefa de hoje? Então, quando eu consigo agir de forma adequada na tarefa que tinha que ser realizada hoje, no tempo determinado, e eu alcanço o resultado, ou seja, a tarefa está concluída, eu fui competente. Quando me falta essa atitude, essa maneira de agir, quando me falta o conhecimento para agir de forma conhecedora dos fatos, né, do que eu vou fazer, eu tenho que ter conhecimento do que eu vou fazer. Alguém tem que me ensinar. Se eu sou novato no processo, se eu sou novato naquela tarefa, na empresa, eu preciso que alguém que já passou por aquele momento, já fez aquela tarefa várias vezes, me diga como é a melhor forma de fazer. Então, eu preciso ter uma boa postura, eu preciso ter um bom conhecimento, e eu preciso fazer isso com certo tempo, para que eu possa ter habilidade. E quando eu consigo ter tempo, vamos colocar experiência,
quando eu consigo ter conhecimento, alguém me disse como é a melhor forma de fazer, e quando eu ajo de forma correta, eu tenho uma postura adequada diante da situação, não é? Então, eu sou uma pessoa competente. Por quê? Porque o conjunto vai ser igual a resultado. Se eu faço essas três coisas, eu consigo resultado. Ou seja, eu finalizo a tarefa. Isso dentro de um ano, eu faço a empresa crescer dentro de um ano, tá certo? Então, isso é a competência. Percebamos que a competência está ligada às pessoas. E aí, por sua vez, as pessoas estão ligadas às empresas, ou as empresas ligadas às pessoas. Tá? Então, quando a gente fala de competência organizacional, a gente está falando de ter pessoas com todas essas características. Pessoas dessa forma que a gente acabou de comentar aqui, falar sobre, com todos esses três aspectos, para que essas pessoas consigam levar a empresa, ou seja, a organização, né? Levar a organização, a empresa para o sucesso. E aí, isso seria competência organizacional. Eu quero colocar só um detalhe aqui. Diversos autores, né, inclusive brasileiros, escreveram sobre competência. Existem vários livros, vários estudos. Quando a gente fala de competência organizacional, além dessas três características que estão ligadas às pessoas, existe uma quarta característica que está mais ligada à empresa em si. E ela precisa existir, se nós estamos falando de competência organizacional, que é recurso. Tá? Então, a empresa precisa ter esse último pilar aqui chamado recurso. São 4, né? Então, esse último é o recurso. A empresa precisa ter estrutura física, não é? Ter o endereço físico, ou seja, um galpão, uma loja, ter um mostruário. A empresa precisa ter recursos online, sobretudo nesse momento, para poder sobreviver. A empresa precisa ter recursos como um capital para pagar as contas, enquanto capital a gente entende como sendo o dinheiro que gira dentro da empresa. Então, a empresa precisa ter um dinheiro sobrando ali reservado para ele ir conseguindo pagar as contas enquanto as coisas que ele vendeu a prazo, os seus produtos, os seus serviços que ele vendeu a prazo, retorne financeiramente para a empresa. Enquanto isso não acontece, esse valor não entra na empresa, a empresa tem um capital, né, para ir gastando, quitando os custos da empresa, os gastos da empresa, até que esse dinheiro volte com lucro, claro. Então, recurso é importante para a competência organizacional. Clemilton, eu consegui ser claro aonde eu deixei falhas, porque aí eu tenho o prazer de tentar ser mais claro, né? Ser mais entendível. Eu acho que foi muito esclarecedor em relação ao tema. Agora, eu queria pedir um minutinho a você para lembrar as pessoas que essa live ela tem o intuito informativo, como ela também tem o intuito de arrecadação de alimentos. Então, estamos à disposição para coletar alimentos, porque esses alimentos que serão arrecadados, eles irão para instituições da região do Crajubá. Então, quem puder doar, quem quiser doar, manda uma mensagem no direct, ou então manda uma mensagem pelo WhatsApp 981346400, prefixo 88, e nós iremos recolher os donativos que cada pessoa puder doar. Perfeito. Importantíssimo, não é? Esse momento de contribuição. Show de bola. Muito bem, Clemilton. Eu queria só dar mais ênfase. Ainda é possível? Temos tempo? Eu posso explanar mais um pouquinho? Danilo, eu queria só, para as pessoas que entraram agora há pouco, Sim. lembrar o tema que você está falando hoje, que é competência organizacional, professor Danilo Alencar, onde nós estamos falando sobre esse tema. É a nossa primeira live da nossa maratona de lives. Pense hoje seu futuro pós-pandemia. Então, compartilhem, avisem a seus familiares, a seus amigos, conhecidos. Nos assista toda segunda, quarta e sexta do mês de maio, a contar de hoje, às 20 horas, estaremos aqui no perfil do Instagram, @ClemiltonSeguros, repassando o nosso conhecimento e o conhecimento dos convidados
para todos os ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Danilo, eu queria que você falasse alguma coisa prática para quem está iniciando ou para quem está com dificuldade e tem pouco recurso. O que é que nesse momento você sugeria que ações elas poderiam tomar frente a esse momento de pandemia, onde todo mundo teve queda no faturamento, muitas pessoas perderam totalmente a renda e nós precisamos nos reinventar para que possamos superar toda e qualquer dificuldade. Orientação para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bacana. Flemilton, eu diria o seguinte, a gente já falou aqui de competência núcleo da empresa, ou seja, o core business da empresa, não é? Então, se a gente tem esse núcleo da empresa, a gente tem o núcleo da empresa que não pode de forma alguma ser desprezado, esse núcleo, eu tenho os outros processos, as outras competências que podem ser terceirizadas, não desprezadas, claro, mas terceirizadas. E isso, muitas vezes, é uma solução para um momento onde a empresa não tem capacidade de desenvolver esses processos. Então, eu vou tentar dar um exemplo, tá? Só lhe interromper um minuto. Pois não. Se você pensasse em microempresas, pequenas empresas, porque o que acontece? Muitas vezes existem empresas familiares, existem empresas Sim. que são pai, mãe, filhos, ou casal, filhos, somente o casal. Então, o que é que a gente precisa parar? A gente precisa parar para lembrar que, às vezes, a empresa é um só. São duas pessoas. Sim. Então, não existe como criar essa estrutura que você estava citando, que normalmente ela acontece com uma empresa média ou grande. Então, assim, vamos pensar no pequeno que precisa se reinventar diariamente, o que ele poderia fazer, que ações ele poderia tomar, para que a partir daí ele pudesse ter um melhor resultado a médio e longo prazo, porque a gente não pode falar em resultado rápido, porque ele não existe. Não adianta a gente prometer uma coisa que não vai acontecer, que aí termina frustrando a pessoa. Sim. Perfeito. Então, vou tentar dar um exemplo aqui com um fabricante de pizzas e que esse fabricante faça delivery. Será que a gente chega no público? Sim. Fica tranquilo assim? Ótimo. Pois bem, vou tentar criar esse exemplo aqui. Um fabricante de pizza que entrega a delivery, até por conta do momento, não é? Sobretudo nesse momento. Então, ele tem como, sendo a sua competência, ou seja, o processo principal, a produção das pizzas. Agora, a forma que ele compra, a forma que ele entrega, né? Por onde ele vende, pelos aplicativos, pelos canais, as parcerias que ele faz, ele delegar isso e aceitar perder financeiramente por pagar uma taxa a um aplicativo, por pagar uma taxa de entrega a um motoboy, ao invés dele custear a sua própria moto, ao invés dele parar de produzir as pizzas por um momento para fazer entrega. Então, isso muitas vezes deixa a empresa sobrecarregada. Ou seja, esse cidadão, esse empreendedor que fabrica sua pizza dentro de casa e faz entrega, se ele for querer dar de conta de todos os processos, quais são os processos? Entrega, compra, não é? Fazer a massa, rechear a pizza, assar. Então, a gente tem pequenos processos e tem um processo grande. O processo principal que não pode abrir mão é a pizza, a produção de pizza. Ele não pode abrir mão disso, mas ele pode abrir mão dos outros processos, como eu já mencionei. Tá? Ele pode preferir comprar de alguém que venda na residência dele alguns dos produtos, não é? Que venha deixar, ao invés dele gastar com transporte para ir comprar, sabendo que muitas vezes ele vai precisar pagar um preço a mais, mas ele pode ganhar um crédito, ele pode trabalhar com o capital do fornecedor,
Tá certo? Então vamos lá. O cara vende queijo na sua casa, vende mussarela na sua casa, você que trabalha fazendo pizza, tentando pegar o exemplo que eu estava dando, e aí você paga um valor que você sabe que tem um preço um pouco mais caro do que você ir até um grande supermercado atacadista e comprar lá, por exemplo. Mas lá você tem que comprar à vista. E a esse fornecedor que deixa na sua casa, que você economiza tempo, tempo para quê? Para preparar a massa, para esquentar o forno, para pinicar os legumes e todos os outros insumos, né? Todos os outros ingredientes que vão em cima da pizza. Então, isso é o principal, você não pode abrir mão, mas do resto você pode abrir mão. Mesmo que você perca financeiramente com isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o principal, se você fizer bem feito o principal, as pessoas, a tendência, claro, nada é 100%, mas a tendência é que as pessoas valorizem a tua empresa, valorizem, no caso, a sua pizza, passe a comprar mais, porque percebe a qualidade, percebe como ela é bem feita, como o serviço de entrega chega no momento correto. Já pensou que você quisesse economizar com a entrega, você fizesse 2, 3 pizzas, fosse entregar, atrapalhava você receber novos pedidos, atrapalhava, ou gastava o tempo você produzir novas pizzas, daqui a pouco o pessoal estava insatisfeito, porque a pizza demora. Então, a gente precisa encontrar essas soluções. Agora, se você tem dentro de casa, não é? Você tem a moto, você tem o seu filho que é habilitado, que pode conduzir a moto, aí é outra história. Que aí é melhor utilizar os recursos que você tem dentro de casa, não há dúvida. Então, a gente precisa encontrar essa eficiência, voltando, né? O que eu estava dizendo logo no início. Encontrar a forma rápida, ágil de fazer para a tua empresa, que pode ser diferente da outra empresa, e também tem que encontrar a forma eficaz, ou seja, a forma que o resultado seja entregue, a forma que agrade o cliente. O que é ser eficaz? É agradar o cliente. Se a sua pizza, na visão do cliente, é a melhor pizza possível, pronto. Então, sua missão está ok. Enquanto a eficácia. Agora, enquanto a eficiência, essa pizza, que é a melhor pizza possível para o teu cliente, ela deixa mais de lucro? Ela é possível fazer com agilidade, com economia? Então, aí também você é eficiente. E ter eficiência e ter eficácia é sinal de sucesso, é sinal de competência. Melhorou, Clemilton? Eu consegui explicar? Com certeza. Meu amigo, aproveitando o exemplo que você citou, eu não vou falar aqui o local, mas existem alguns locais em Juazeiro, do Norte, que eles não têm espaço físico para o cliente ir lá comer uma pizza. Eles só trabalham delivery. Então, eles trabalham num ponto pequeno, onde o aluguel é bem mais barato do que num ponto maior. E eles trabalham por telefone, pelo WhatsApp, e a partir daí, eles vão criando a clientela. E com isso, se eles fizerem uma pizza saborosa, se eles entregarem a pizza quentinha, dentro do prazo que eles informaram ao cliente, com certeza eles vão fazer outras vendas. Mas eu queria lhe pedir um minutinho para fazer uns agradecimentos Pois nesse não. momento, onde eu gostaria de agradecer a Lucas Gonçalves, da Rádio Padre Cícero, do Jornal da Tarde. Eu gostaria de agradecer a Fábio Lemos e equipe, a Franzé Souza, do Jornal da Rádio Educadora no Crato. Eu gostaria de agradecer a Bulhões Júnior, da TV Padre Cícero, canal 20.2, e pela BrisaNet no canal 171. Como também a Danilo Alencar, Cecília Lobo, Jerônimo Freire, Francisco Leite, Catriano Souza, Leonardo Piancó, Enderson Ramon, Douglas Feitosa e Romeu Lima, que nos ajudaram na divulgação através das redes sociais. É através dessa união de muitas pessoas que estamos aqui, nesse momento, iniciando nossa primeira live. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos assistindo que compartilhem, que informem com outras pessoas e quem puder, doe algum alimento, porque pessoas irão ser beneficiadas, entidades irão ser beneficiadas. Todo esse trabalho que estamos tendo aqui, ele é voluntário. Todo esse trabalho é a doação de cada participante. Nós da Clemilton Seguros estamos organizando e iremos, durante todo o mês de maio, são
dias, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, cada dia com um tema diferente, com um palestrante diferente. Estamos aqui tentando lhe mostrar caminhos para que você possa pensar hoje o que vai fazer pós-pandemia. Seja você empreendedor, seja você empregado, porque nós precisamos não focar na pandemia, nós precisamos focar nas soluções durante e pós-pandemia. Danilo, a gente está com pouco tempo e eu queria, já que nós falamos tanto sobre competência organizacional, eu queria levantar um tema falando sobre empresa, onde nós da Clemilton Seguros temos um produto que é o seguro empresarial. Esse seguro empresarial, ele visa proteger o patrimônio da empresa, prédio, conteúdo e todo o estoque, onde muitas pessoas elas desconhecem a importância desse produto, onde ele tem um custo muito baixo em relação ao valor da garantia, o valor segurado, e dependendo da atividade é um investimento mínimo diário. Então você consegue fazer um investimento anual, parcelando em até 6 vezes, sem juros, o pagamento e contribuindo com pequenos valores. Dependendo do valor da cobertura, você pode ter um investimento diário que vai de 5 a 20 reais. Então, mesmo para uma pequena empresa, para um exemplo, uma loja de roupas, nós temos um seguro empresarial onde ele investe a partir de R$ 1.500 por ano para assegurar um patrimônio aí a partir de R$ 250 mil. Você fazer uma conta que eu estou garantindo, que eu digo uma seguradora, está garantindo R$ 250 mil e a pessoa vai investir um valor mais ou menos em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por ano, podendo ainda parcelar esse valor em até 6 vezes sem juros, eu acho o investimento muito pequeno. O que é que você acha, Danilo? Além de ser pequeno, é necessário, né, Clemil? A gente sabe, não sou da área de seguros como você, mas eu tenho ciência de empresas que se deram muito mal porque, infelizmente, não estavam asseguradas, né? E, em alguns casos, até tiveram prejuízos com o bem de terceiros que estavam dentro da sua empresa, empresa de prestação de serviço, por exemplo. Então, recebe o bem do cliente para trabalhar esse bem, beneficiar esse produto. E aí, no caso desse, então, assim, é barato? Você me perguntou, você acha viável? Eu acho super viável. Mesmo que não fosse tão barato assim, é necessário. Não tem para onde fugir. Isso também é, de certo modo, investimento. Tá? É um investimento em precaução, em prevenção. Então, a sua dica é muito importante, Clemil. A intenção do seguro empresarial, Danilo, é proteger, porque o que é que a gente tem que lembrar? Nesse momento de pandemia, muitas empresas estão com as portas fechadas, proibidas de funcionar através de ordem dos governos, principalmente os governos estaduais e municipais. Então, as pessoas estão sentindo no bolso a importância de ter um capital de giro, de ter uma reserva para se manter por um período. Aí você imagine uma coisa. Eu tenho uma empresa que muitas vezes eu demorei anos para construir, eu acumulei um patrimônio, eu trabalhei durante 10, 20, 30 anos para conseguir montar um negócio. E muitas vezes, decorrente de um curto-circuito, às vezes um prédio com a fiação antiga, às vezes um dano de rede elétrica, às vezes uma queda ou um aumento de tensão, ele vai embora toda uma vida de trabalho. Então, o que é que a gente tem que lembrar? As empresas, na sua maioria, ela tem funcionários. E a partir do momento que o dono da empresa ou a dona, ele perde o patrimônio todo, na sua grande maioria, ele mora, ou desculpe, ele ocupa um imóvel de terceiros, ele paga aluguel. E quando eu alugo um imóvel de outra pessoa, eu sou responsável pelo imóvel. Eu recebi ele em perfeito estado e eu tenho que devolvê-lo em perfeito estado. Então eu perdi tudo que eu tinha, muitas vezes.
Nós tivemos vários casos no estado do Ceará, muitos deles aqui em Juazeiro, de incêndios de grandes proporções, onde a empresa, se não tivesse o seguro, ela teria deixado muitas pessoas na mão. Pessoas que eu falo, muitos funcionários, muitos fornecedores, porque o que é que a gente tem que parar para refletir? O seguro, ele também tem um cunho social. Porque se você tem uma empresa e a empresa ela pega fogo, que é o que mais acontece, incêndio, como é que eu vou pagar meus fornecedores se uma grande parte das pessoas compra mercadoria a prazo? Como é que eu vou pagar os impostos que eu preciso recolher, seja municipal, estadual ou federal? Como é que eu vou dar baixa na carteira de um funcionário se eu não tenho fluxo de caixa para cumprir as minhas obrigações? Então, quando eu tenho seguro, eu estou me precavendo, eu estou garantindo que até o valor que eu contratei, se acontecer o imprevisto, eu estou tranquilo. Vai haver a investigação perante o Corpo de Bombeiros, vai causa do que aconteceu, e posteriormente juntar a documentação para receber a indenização. Então, assim, você tem uma tranquilidade, porque além de você garantir que todos esses anos que você trabalhou, que você ralou duro, eles irão continuar, você garante também que todas as pessoas que lhe ajudam no seu dia a dia, seus colaboradores, parceiros comerciais, eles também vão receber o que lhe é de direito. Então a empresa ela vai parar por um período enquanto reconstrói, mas depois ela vai continuar. É isso aí. E aí a gente se engana, pensa assim, não, mas isso não acontece. Quem diria que aconteceria uma pandemia em pleno início, não é? Uma pandemia mundial. Quem diria? Então, os imprevistos acontecem, não é, Cleber? A gente precisa estar precavido. Sua dica, sem dúvida, é necessária nesse momento. Meu querido, o que você pode falar mais sobre esse momento, sobre o seu tema? Você tem mais alguma dica para repassar para as pessoas? Tenho. Eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu abordo essa temática, eu trago essa outra junto. Que é uma metodologia chamada Balance Scorecard. Eu vou simplificar, tá? Balance Scorecard. Claro, para poder o povo entender. Vou simplificar. Apesar desse nome bonito, americano, né, a gente precisa se prender, prestar atenção em 4 pilares. Voltamos aqui para 4 pilares. Né? Então, essa metodologia de nome bonito, ela diz que as empresas precisam se preocupar com 4 pilares. Ela diz que um pilar é cliente, isso aí é indiscutível. Ela fala também que o segundo pilar é pessoas. Ela diz que outro pilar, pessoas são funcionários, são os donos, né? São pessoas, verdadeiramente gente dentro das empresas. E se a empresa for de uma só pessoa, aí sim é que isso deve ser, sem dúvida, bem crítico nessa empresa. E se preocupar em processo, ou seja, a forma que as coisas são feitas. A pessoa que comprou uma pizza ontem, quando ela comprar outra amanhã, ela quer que venha do mesmo jeito, que o legume tenha sido cortado da mesma forma, não é verdade? Então a gente precisa padronizar, fazer as coisas iguais, criar aquele passo a passo, isso é processo. E claro, ela disse que tem que se preocupar com finanças, tá? Houve um período em que as empresas, isso até no início do século passado, ou seja, 1900, as empresas só se preocupavam com o pilar das finanças. Se esse pilar finanças estivesse forte, a empresa estava forte. Mas hoje a gente sabe que uma empresa que tem muito capital, se ela não tiver bons processos, ou seja, não fizer as coisas de forma correta, padronizada, não agradar o cliente sempre, não é agradar o cliente a primeira vez, é agradar o cliente sempre. Então, se não tiver processo, não tiver pessoas para fazer o processo ser ágil, fazer o processo ser assertivo, ou seja, fazer certo da primeira vez, e se não tiver também o cliente,
que perceba esses outros 3 pilares da empresa, a empresa quebra. Ela não vai ter grande sucesso, ou não vai ter um sucesso duradouro. Ela pode ser momentânea, ela vai, mas depois ela despenca. Tá? Então, se possível, tentem encontrar, tentando criar aqui uma dica prática, né? Tente encontrar e listar, bota no papel qual é o fator da sua empresa que se enquadra nesses 4. Imagina aí, quem são as pessoas da sua empresa? Vou começar por pessoas agora. Quem são as pessoas da sua empresa? Qual é o capital? Qual é o dinheiro da sua empresa? O dinheiro que você ainda vai receber e o dinheiro que você tem no momento à disposição e o dinheiro que já foi empregado. Ou seja, o que você vendeu a prazo. Desculpa, isso aí é o que você vai receber, eu já falei isso. O dinheiro que você tem parado em forma de mercadoria dentro da sua empresa. Você vende roupa? O que é que você tem de roupa em estoque? O que é que você tem de clientes que vão lhe pagar? Tá certo? E o que é que você tem de capital ali para você fazer essa empresa continuar andando? E a quem você está devendo, certo? Não esqueça do teu fornecedor. Então, passamos por dinheiro, finanças. Vamos para o outro pilar, processo. O que é que você faz na sua empresa? Ah, eu vendo roupa. Tá, qual é a melhor forma de vender roupa? Quais são as roupas mais vendidas? Qual é a próxima tendência para que eu possa migrar os meus produtos na hora de fazer compra certa, tá certo? Então é o processo de compra, é o processo de venda, vender bem, comprar bem, são processos, são formas de fazer as coisas. E também, claro, a gente precisa entender quem é esse cliente, eu deixei por último, mas quem é que eu vendo? Quem é que eu posso passar a vender a partir de agora, que eu ainda não vendo, mas eu posso passar a vender a partir de agora, para expandir a minha atuação e, claro, entrar mais dinheiro dentro da empresa, sobrar mais lucro para a empresa. Então, veja que uma loja de roupa, uma pizzaria, ou até mesmo uma pessoa que faz de forma autônoma pizzas e vende um MEI, não é? Um microempreendedor individual, e uma empresa grande, uma indústria, ela encontra esses 4 pilares. Quando a gente encontra e cuida bem desses 4 pilares, a gente está sendo uma empresa competente, uma organização competente. E as organizações competentes, elas têm maiores sucessos. Danilo, falando em organizações competentes, não vou citar nomes de empresas, até porque nós não estamos recebendo para fazer propaganda. Mas na nossa região do Cariri, existem muitas empresas que vendem para outras regiões e outros estados. Então é importante que a gente possa seguir exemplos que deram certo. Então, o que é que a empresa A ou B fez que deu certo? O que é que eu posso copiar na minha empresa, no meu negócio? Então, eu acho assim, se hoje eu sou pequeno, isso não quer dizer que eu sempre vou ser pequeno. Eu preciso me qualificar, eu preciso me preparar para que eu vá crescendo gradativamente, para que eu vá aprendendo todos os caminhos e que eu possa superar todos os desafios, sejam eles quais forem. Mas lembrando, para que eu consiga crescer, preciso me qualificar, eu preciso estudar, eu preciso contratar bons profissionais que estejam próximos de mim, me orientando, para que eu possa fazer mais acertos do que erros. Porque nesse momento, com a margem de lucro muito pequena, se a pessoa começar a errar, pode ser fatal e a empresa pode fechar. Então, vem aí a questão da consultoria, da assessoria, que muitas vezes a pessoa diz, mas o seu custo é X. Certo, mas ele tem que lembrar que esse suporte que ele está tendo, desse profissional, é o que vai fazer ele ter lucro. Da mesma maneira que eu vou puxar para a minha área, o setor de seguros. Nós temos aí uma concorrência muito grande, com muitos corretores, muitos bancos. E o corretor de seguros é a pessoa técnica especializada que domina a sua área. Então, no meu caso, da Clemilton Seguros, nós temos mais de 20 anos de experiência e nós somos habilitados pela SUSEP, que é um órgão fiscalizador do governo federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, onde nós temos a autorização para trabalhar como correspondente de seguros. Nós somos representantes de várias empresas, várias seguradoras.
Então, nós somos responsáveis pela venda, onde nós mostramos aos clientes, não importa qual tipo de seguro, as opções para que ele decida na interpretação dele o que é melhor. A gente vai opinar, mas o cliente é responsável pelas suas escolhas. Às vezes, o cliente diz, eu quero o mais barato. Nem sempre o mais barato é o melhor, mas se infelizmente, por mais que a gente oriente, ele prefere o mais barato, a gente atende ele com o mais barato. Mas caso ele precise, pode ser que ele tenha um prejuízo. Então, assim, eu queria pedir um minutinho, porque eu não sei quanto tempo ainda temos de live, porque teve aquele imprevisto, para lembrar que na próxima quarta-feira, dia 13, às 20 horas, através do perfil @Clemilton Seguros, nós teremos Cecília Lobo, advogada e assessora jurídica, onde ela vai falar sobre o tema relação contratual em tempo de crise, o que fazer? É um tema muito importante. As pessoas hoje, nesse momento de pandemia, precisam lembrar que a resolução através de acordo é o melhor caminho para todas as partes. Voltando ao lembrança, doutora Cecília Lobo, advogada e assessora jurídica, na próxima quarta-feira, dia 13, às 20 horas, no perfil @Clemilton Seguros, tratando sobre o tema relação contratual em tempos de crise, o que fazer? Lembrando a quem está nos assistindo que nós estamos, através dessas lives, fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Sintam-se todos convidados a colaborarem da maneira que puderem, porque esses alimentos que serão arrecadados, eles irão ser destinados a entidades e a pessoas que estão precisando nesse momento. Posteriormente, nós iremos fazer a prestação de conta de tudo que for doado e que será distribuído. Então, nós iremos fazer essa prestação de conta, é tudo de maneira transparente, lembrando que todas as pessoas que estão participando dessa nossa maratona de lives, entre elas o professor Danilo Alencar, são convidados voluntários, todos eles abriram mão de seus cachês para que pudessem repassar o conhecimento para todos nós. Perfeito. A causa é nobre, né? Nós precisamos se doar nesse momento de uma fragilidade social e econômica. Perfeito. Clemilton, é muito bom, cara, ter esse momento, né, de diálogo assim. São raros, né? A gente tem muito entretenimento nas mídias sociais, mas conteúdo de qualidade é raro. Quero aproveitar para parabenizar a sua iniciativa, agradecer o convite também e dizer, cara, que, sem dúvida, muitas famílias, muitas crianças, muitos dirigentes e funcionários de ONGs, de instituições que ajudam, vão se sentir muito felizes, aliviadas, não é? Através desse trabalho voluntário que você está liderando, conduzindo. A maior parte do trabalho é sua, né? A gente vem aqui e doa essa 1 hora, digamos, de diálogo, mas você está fazendo todo um trabalho de bastidor, né? Desenvolvendo aí a estratégia de comunicação. E isso é um trabalho até árduo, não é fácil, não é simplista, tá? Mas você se doou, e não é a primeira vez que você se doa a isso. Então, aproveitar para parabenizar, desejar, pedir muito, né? Inclusive pedir a Deus que mantenha pessoas assim como você, com esse olhar humanístico, né? Esse olhar solidário para essas causas nobres. Parabéns, Clemilton. Meu amigo, muito obrigado pela lembrança. É um momento que nós precisamos olhar ao lado. Então, nesse momento de pandemia, as pessoas estão focando na doença. A gente tem que olhar o irmão. A gente tem que lembrar que, graças a Deus, nós somos privilegiados e temos, dentro do possível, tudo o que precisamos. Mas muita gente que precisa não tem. Então, através de uma união de muitas mãos, nós iniciamos esse projeto e para que possamos atender realmente quem precisa, nós precisamos das doações das pessoas.
porque eu não posso, eu como Clemilton Alencar, proprietário de Clemilton Seguros, além de abrir mão do meu tempo, também tudo resolvendo em relação de bastidores, propaganda, correndo atrás de quem nos apoie, onde infelizmente em muitos locais que procuramos apoio, em algumas rádios, emissoras de TV, recebemos um não. Então, a gente está aqui, através desse trabalho totalmente voluntário, repassando conhecimento para as pessoas e buscando, quem quiser e puder, doar o que puder. Se a pessoa puder doar alimento, ela doa alimento. Se ela não puder, ela doa algum tipo de fralda para criança, para idoso. Se tiver algum profissional da saúde que quiser doar uma consulta, um exame, um vale consulta, um vale exame, a gente também recebe. Porque para o profissional da saúde, aquele vale, aquela consulta, aquele exame, ele não vai tirar nada do bolso. Mas para quem precisa, vai ser um valor que ela vai ganhar gratuitamente, onde ela não poderia pagar particular. Então a gente vai conseguir ajudar outras pessoas e também para as pessoas que puderem doar uma quantidade maior de alimentos, nós estamos aqui recebendo sugestões de entidades para que esses alimentos sejam doados. Porque inicialmente nós vamos atender Crato, Juazeiro e Barbalha. Nesse momento, nós estamos com algumas entidades já selecionadas. Nós mantivemos contato com os catadores da cidade de Crato, onde eles dependem da reciclagem. E nesse momento de menor consumo, a quantidade de lixo reciclado é bem menor. Então eles já ganham um pouco. E nesse momento é que a renda diminuiu muito. Então, com isso, a gente precisa do apoio de vocês para que a gente possa ajudar mais. Gostaria também de agradecer aqui a Uca Barreto, meu amigo da BR2 Publicidade, onde ele também nos ajudou na divulgação, através dos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas pudessem saber desse evento. Professor Danilo, eu agradeço demais a sua participação. Conto com a sua participação nas outras lives, assistindo os demais convidados. E vamos Com certeza. na próxima quarta-feira, Cecília Lobo, advogada e assessora jurídica, onde ela vai trabalhar o tema relação contratual em tempos de crise. O que fazer? Importantíssimo, né? Eu não vou perder. O que fazer? Eu não vou perder, para aprender o que fazer nesse momento. Temos que aprender, porque ninguém sabe de tudo. A humildade é acima de qualquer coisa. Agradeço a participação da Cecília Lobo, que ela está aqui também compartilhando a sua presença, e de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Professor, um abraço. Conto com você, conto com a sua participação na próxima quarta-feira, às 20 horas. Com certeza. Só agradecer mais uma vez e agradecer o pessoal que está acompanhando a live e que está nos cumprimentando, não é? Vários rostinhos familiares apareceram aqui, outros que a gente ainda, pelo menos eu não tenho a oportunidade, não tive de conhecer ainda, e me colocar à disposição dentro da minha limitação de tempo, não é? Quem quiser trocar uma ideia comigo, não consigo responder de imediato, Clemilton é prova, né, Clemilton? Eu deixo ali esperando um tempinho para responder depois, que eu não consigo responder de imediato, mas eu fico à disposição.